Louvado seja Deus por essa palavra. E nós também faremos menção de outros textos bíblicos que também falam desse tema de Deus se lembrar de nós. Aqui, esse texto fala em um determinado momento que Noé já estava há muitos dias com a sua família na arca, com muitos animais, todos os animais existentes na terra, né? E ali Noé fez segundo a direção do Senhor. Noé obedeceu ao Senhor, Noé era justo. E Noé entrou na arca com a sua família, e o Senhor fecha a arca por dentro e por fora, e ali se salva do dilúvio Noé e a sua família. Mas já tinha se passado dias, 40 dias e 40 noites chovendo sobre a face da terra. Foi destruído toda sorte de ser vivente, de planta, de animais, de seres humanos da terra. Por que, igreja? Porque a maldade, a malignidade do povo tinha subido as narinas do Senhor, e o Senhor estava triste, estava decepcionado, mas encontrou alguém justo. E esse homem justo era Noé. E assim Noé obedeceu, construiu a arca, e ali, depois de um determinado tempo, chegou o tempo dele entrar na arca com a sua família. A arca é fechada. E aí, depois de passar 40 dias e 40 noites chovendo, só tinha água e um abismo. E ali, Deus se lembra de Noé. E Ele manda um vento. O vento recebeu a ordenança de Deus: cessem as águas. As janelas dos céus, elas se detiveram. Elas cessaram, elas pararam, porque receberam uma ordenança do Senhor. O mesmo Deus que permitiu a circunstância desfavorável, a situação de aperto, foi o mesmo Deus que disse: cessa. E ali as águas são cessadas, mas para aí ainda tem muita água. Tudo é água. Viventes em cima da terra só tinha, da terra não, das águas, né? Porque só tinha água, só tinha Noé e a sua família. E ali, Deus se lembra dele, primeiramente cessa, e aí os dias vão se passando, e eu fico muito feliz quando o irmão falava sobre a direção de Deus, sobre esperar o tempo de Deus, sobre esperar a oportunidade certa, ouvir e reouvir a voz do Senhor, para poder tomar uma decisão, uma atitude. Noé estava no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, esperando a voz do Senhor dizer: sai da arca. Mas Noé, assim como João Batista, como o irmão já falou, Noé primeiro esperou o sinal. Ele soltava os pássaros, o corvo vinha. Não tinha lugar de pouso, ele soltava a pomba a primeira vez voltou. Não achou terra nem lugar seco, mas pela segunda vez ele solta novamente, depois de 7 dias a pomba. Aleluia. E ela volta com uma folha de figueira no bico. E ele diz: já tem plantação de fora, é o sinal. Então eu louvo e agradeço ao Senhor por a confirmação dessa palavra. Mas não é bem esse trecho que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O Senhor quer falar conosco que Ele é um Deus
e diz: e tirou Deus a minha vergonha. Raquel testemunhou para a glória de Deus, porque Deus se lembrara dela. Aleluia. Eu quero lhe dizer nessa noite: Deus vai se lembrar de nós. Deus vai se lembrar daquilo que você colocou em oração na mão dele. Deus vai se lembrar do teu gemido, do teu pedido de socorro, no momento certo. Aleluia, Jesus. Deus fez passar o vento, foi o instrumento de Deus para acessar as águas, parar de chover. As águas foram minguando com o passar do tempo. Eu não sei o que é que Deus vai usar, o que é que Deus vai permitir naquilo que nós temos orado ao Senhor, de que maneira Ele vai fazer, como Ele vai prover, como vai acontecer. Mas eu quero lhe dizer: Deus vai usar uma situação, Deus vai mover uma circunstância. Aleluia. Porque Deus ouviu a tua oração, porque Deus está vendo a tua situação, porque Deus está vendo a tua peleja. Aleluia, Jesus. O vento recebeu uma ordenança do Senhor. Alguém vai receber uma ordenança de Deus. Abençoe. Eita, aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Deus vai dar uma ordenança ao meu e ao teu favor. Seja um elemento da natureza, seja um ser humano, seja uma autoridade, seja quem quer que seja, ou ao que seja, Deus vai te abençoar. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Tem outra passagem de 1 Samuel, capítulo 19, fala: e lembrou-se o Senhor. Diz assim: de madrugada adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sempre que na palavra do Senhor vem dizer: e lembrou-se Deus, e lembrou-se o Senhor, quer dizer assim: chegou a hora. Vai chegar a tua hora, vai chegar a minha hora, vai chegar a hora do Senhor dizer: basta essa situação, vai chegar a hora do Senhor dizer: foi até aqui. Ei, Deus não dá prova para sempre, não. Deus não nos deixa no vale, ainda que Ele nos diga no vale para mandar para o deserto, ou para mandar para um manancial, ou para mandar para um lugar de fartura. Mas Deus não deixa a gente para sempre perecendo em uma situação. Tudo tem um propósito. Creia, vai chegar o dia do cumprimento dessa fase, desse ciclo da sua vida, e Deus vai virar. Deus vai dizer: chegou a hora. Quando Deus diz na palavra dele: chegou a hora, é o mesmo que traduz a e lembrou-se. E lembrou-se. E lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus de Raquel. E lembrou-se Deus de Ana. Ana era estéril. Ela tinha uma rival que tinha vários filhos. Não sei a quantidade exata, mas ela tinha vários filhos. E ela perturbava Ana, ela perseguia Ana, porque naquela época quem não tinha filho era tido como amaldiçoado, uma vergonha. A filho era uma representação muito grande naquela época, quem tinha. E Ana era perseguida, era humilhada. E Ana vivia no estado de humilhação. O seu esposo amava ela, porque todas as vezes que estavam reunidos, ele dava uma porção dobrada para Ana. E ela estava triste, angustiada. E ele se entristecia também. E ele até tentava animar Ana. E ele dizia: oh, Ana,
está contemplando. Deus contempla gemidos. Deus contempla soluços na madrugada quando ninguém vê. Porque está doendo. Não cicatrizou, não sarou ainda. Não aconteceu ainda. Mas ali o sacerdote diz: tu está embriagada, mulher. Por que tu está fazendo esse barulho? Certamente ela estava gemendo ali, falando com Deus de maneira copiosamente, chorando, amargurada de espírito. Ela chega para ele e diz: não tenha tua serva por filha de Belial. Sou uma mulher, com outras palavras, eu sou uma mulher sincera diante de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu apenas sou uma mulher atribulada e amargurada de espírito. Sabe o que isso quer dizer? A amargura de alma dela estava tão grande, ao ponto dela já estar delirando, ao ponto de ser confundida com uma bêbada. Sabe? Chegou o dia de Deus se lembrar de Ana. E ali ele olha para ela e diz: que o Senhor te conceda a tua petição. E voltando cá à leitura do texto, 1 Samuel 19, ela concebe e dá à luz a um filho chamado Samuel. Porque Deus se lembrou de Ana. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Deus é um Deus que se lembra de nós, meus amados. Aleluia. Não só na esterilidade, não só na situação de aperto, como estava vivendo Noé. Eu não sei se ali ainda tinha alimento para os bichos, para ele, para a família. Eu não sei como era que estava a concordância, a convivência, porque convivia até com cobras, com serpentes. Sei que cada um no seu departamento, como Deus instruiu ele. Mas era uma situação de aperto. Quando o Senhor ministrava essa palavra, ele falava: Noé estava em aperto na arca. Mas chega o dia de Deus trazer o fôlego. Chega o dia de Noé respirar o ar limpo. Chega o dia de Noé respirar e levantar a mão para agradecer ao Senhor quando ele pisa em terra firme. O Senhor se lembra de cada necessidade nossa. O Senhor contempla cada gemido. O Senhor contempla as orações daqueles que não vieram dos nossos lábios. O Senhor contempla o meu e o teu coração. E o Senhor vê tudo, Ele tem o controle de tudo. Você pode ser surpreendido a qualquer momento com o agir de Deus, com o operar de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, seja em que área for da sua vida humana que você esteja apresentando ao Senhor, seja por que vida for que você estiver intercedendo ao Senhor. Pode chegar um momento de Deus se lembrar de você. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o que esses homens e mulheres de Deus tiveram para que pudessem contemplá-lo, lembrar de Deus na vida deles? Perseverança, obediência, porque Noé teve que ser obediente. Ana teve que ser perseverante. Ana teve que ser humilde. E Raquel teve que declarar: foi ele que tirou a minha vergonha. Porque só ele tira aquele que está sentado ao monturo e faz assentar entre os príncipes. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Aleluia, Jesus. Quer ver mais? Gênesis 19 diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Aí eu achei muito interessante essa parte. Deus se lembra de nós na esterilidade, quando você não pode ser pai ou mãe, gerar. Deus se lembra de nós na situação de aperto. Deus se lembra de nós em muitas circunstâncias. Deus também se lembra no livramento. E Deus se lembrou de quem
sabedoria de Abraão para interceder. Eu quero te dizer que Deus se lembra da tua oração, que Deus se lembra da minha oração. E por amor a mim e a tua vida, Ele dá livramento aos teus. Aleluia! Porque Deus se lembra dos seus filhos. Deus se lembra daqueles que confiam nele, que persevera nele, que crê e que não desiste. Porque Deus não se agrada de quem olha para trás. O Espírito do Senhor está me dizendo nessa noite: eu não me comprazo naquele que volta para trás. Segue adiante. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Deus lembra a igreja. Deus lembra, não é porque Deus é um Deus que esquece. De uma forma humana, falando, quer dizer assim, chegou o momento. E chegou o momento. E alcançou a bênção. E Deus abençoou. E Deus salvou. E Deus livrou. E o testemunho é contado para a glória de Deus. Eu não sei o que é que você vai dizer. Começa a anotar o teu testemunho. Eu acho muito interessante, porque eu estava estudando essa palavra lavando louça. É dona de casa, você sabe como é. E o Senhor começou a me lembrar do meu passado, da minha trajetória, do processo que foi. E ali era como se na minha mente tivesse sendo escrito um testemunho para contar. Porque vai chegar um momento que eu vou começar a contar meu testemunho. E a bênção não vai estar incompleta, igreja. Aleluia, eu quero dizer para você: comece a anotar. Comece a imaginar como é cada ponto, cada tópico que você vai contar para a glória de Deus. Porque Raquel disse: lembrou o Senhor da minha vergonha. Eu não sou mais uma mulher envergonhada. Aleluia, Jesus. Ana escreveu um cântico glorificando o nome do Senhor por o que Deus fez na vida dela. Me curou da sua esterilidade e concedeu ela a graça de gerar. Noé, quando saiu da arca, ele levanta um altar para o Senhor em forma de gratidão para Deus por o livramento que Deus deu. Deus deu livramento a Noé, Deus deu livramento a Ló por causa de Abraão. E o nosso Deus é o Deus que contempla todas as coisas, e é o Deus que age no momento certo, na hora certa. Aqui em Salmos 115 diz: o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e os vossos filhos. Sois bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Você é bendito do Senhor. Eu e você somos benditos do Senhor. A nossa família é uma família bendita do Senhor. Essa igreja é a igreja bendita do Senhor. Porque Deus é um Deus que fala, é um Deus que confirma. E o que é que Deus tem falado para você? O que é que Deus falou desde o início? Continua acreditando, continua confiando. Você vai ser abençoado. Deus vai se lembrar do que você tem colocado em oração diante dele. Glória a Deus. Essa foi
Nós não somos dignos da sua presença. Nós não somos dignos de ser chamados seus filhos. Mas Ele nos amou com tanto amor. Sabe? E continuará nos amando. Que cada um venha se lembrar do que Deus já lhe prometeu. É uma noite de você renovar as promessas. De você